Como assim você não sabe fazer web scraping no Power BI? Não se preocupa não que eu vou te ensinar, papito. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer web scraping de maneira extremamente rápida e simples. Se você nunca ouviu falar desse termo e foi atraído por esse vídeo por algum outro motivo qual eu não sei, web scraping se refere a uma técnica um tanto quanto antiga já, que consiste basicamente em você entrar nas redes, que é o que significa web, né? Se você for traduzir para o português, entrar nas redes da internet e coletar informações. Então você vai lá no site e pega informações que são estratégicas para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua aplicação. Enfim, é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu poderia chegar aqui nesse momento e te ensinar a fazer um procedimento mecânico e repetitivo que você ia tentar replicar e que possivelmente poderia dar algum erro, porque o seu exemplo vai ser diferente do meu. Então eu vou fazer mais do que isso. Eu vou te ensinar as nuances do que está por trás dessa operação, pois caso você tenha algum projeto, algum tipo de aplicação que você precise fazer web scraping, mas o exemplo que eu te dar aqui não se aplique, você vai ter capacidade intelectual de entender o que está acontecendo e corrigir o problema, beleza? Lembre-se que nós profissionais, nós não devemos ser meros executores, aquela pessoa que só faz sem querer saber por que está fazendo, o que é que está por trás daquela atividade. Esse tipo de profissional, esse tipo de mão de obra é a mão de obra mais barata do mercado. Aquele profissional que se promove, que é promovido, se destaca, ganha dinheiro, bota dinheiro no bolso de verdade, é o cara que resolve o problema e tem capacidade de pensar e chegar à solução de problemas extremamente complexos com uma certa facilidade, beleza? Então vamos lá, vou pegar aqui basicamente o site que eu vou utilizar como exemplo para poder fazer esse web scraping juntamente com você. Você está vendo minha tela aqui nesse momento? Espero que sim. E é isso. Esses dados que estão aqui são os dados financeiros da Tesla, tá? Da Tesla Motors. Eu não trabalho com finanças, não tenho nenhum tipo de contato com finanças, então não sei ler esses dados, não sei o que significa. Porém, a Tesla é uma empresa legal e eu gosto do Elon Musk, então eu peguei esse dado, foi o que foi sugerido aqui pelo Euler, o especulador de criptomoedas, um rapaz que compõe o nosso time aqui, e eu decidi pegar esses dados aqui, beleza? Então vamos utilizar esse negócio. Antes da gente começar de fato, eu vou te mostrar como é que funciona, como é que o Power Query, que é a ferramenta de extração da Microsoft, faz para identificar quais são os dados que ela vai extrair. Então basicamente o que eu vou precisar fazer? Vou clicar nesses três pontinhos aqui. Vou vir aqui em mais ferramentas. Eu imagino que você deve estar utilizando o Google Chrome. Se você não está utilizando o Google Chrome, procure saber onde é que está a parte de ferramentas do desenvolvedor do seu navegador, tá? Eu utilizo o Google Chrome, então eu vou utilizar onde é que está o Google Chrome. Se tu quiser saber do Mozilla Firefox e de outros, dá uma pesquisada no Google. Mas eu vou precisar acessar aqui as ferramentas do desenvolvedor. Quando eu seleciono para ver ferramentas do desenvolvedor, eu vejo o código que está por trás do site que eu quero extrair as informações. Você está vendo aqui esse bando de letras, números, sei lá que diabo é isso, mas é o que você está vendo aqui. Aqui dentro existem duas linguagens interessantes. Uma é o HTML e a outra é o CSS. Vou tomar esse cafezinho que já te explico o que é cada uma. O HTML não é considerado uma linguagem de programação, ela é considerada uma linguagem de formatação de texto. Basicamente, essas tags que estão aqui, ó, div, iframe, isso daqui é como se fosse as tags do HTML que diz o seguinte, ó, desse ponto do site até esse ponto vai ser uma tabela, desse outro ponto do site até esse outro ponto vai ser um botão. Desse outro ponto até esse outro ponto vai ser um subtítulo. Basicamente o HTML é isso, ele não é considerado uma linguagem de programação, é considerado uma linguagem de formatação de texto. Beleza? E o que é o CSS, que também está presente nesse bolo de letras, esse emaranhado de coisas aqui? O CSS é uma linguagem que te permite formatar, colocar estilo nesses textos. Senão, os textos iam ser muito quadrados. Observe que aquele site de antigamente era todo rústico, né? Parecendo que você cortava os negócios no facão e botava no site.
Então o CSS ele traz estilo para a página. Eu vou te mostrar uma página aqui que tem muito CSS. Vou clicar aqui, dominação dashboards. Essa página aqui do dominação dashboards, que é um treinamento nosso, ela tem bastante CSS. Foi desenvolvida pelo nosso querido Elon Musk de Angra dos Reis, que é o Euler, que trabalha aqui com a gente. E observa que ela está até um pouco lenta, né? Pode ser minha internet, mas eu vou checar depois desse vídeo, basicamente. E observe que o botão, ele brilha, ele tem esses efeitos aqui especiais, tem esses traços aqui. Tudo que está de diferente aqui, por exemplo, tem um efeito de movimento, tá vendo? Então, tudo que tem de estiloso nesse site aqui, o responsável por fazer é o CSS, tá? E por que eu tô te dizendo isso? Pois é através dessas tags e dessas marcações que o Power Query, que é a ferramenta de extração de dados da Microsoft, entende que é o que chegou a hora de extrair as tabelas, chegou o texto que você quer extrair. É através dessas delimitações que o Power Query vai entender, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nessa setinha aqui no meu navegador, select, é o que está dizendo, select an element in the page to inspect it. Está dizendo aqui, vamos traduzir para o português, selecione algum elemento do site para eu poder inspecionar. Então eu vou dar um clique, qual é o elemento que eu quero inspecionar? Vamos imaginar aí que você, meu cara, está querendo importar essa tabela toda. Então eu vou passar o mouse, vou selecionar essa opção, eu vou passar o mouse pela minha tabela. Observe que tem uma parada em comum nas tabelas. Ó, vou continuar deslizando. Tá vendo? E ele está selecionando aqui onde é que está as tags, as divisões das tabelas. Observe que todas as partes da tabela, ela começa, vou dar um clique aqui para parar, ela começa com esse TD, que significa Table Data. Então, através dessa tag, através dessa marcação aqui, que o Power Query ele sabe, poxa, tem uma tabela bem aqui nesse site, eu vou sugerir para o meu usuário que existe essa tabela e talvez seja isso que ele quer importar para dentro do Power Query, beleza? É assim que funciona. Basicamente é isso. Vamos ver isso aqui de forma prática. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse link, tá bom? Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse link e vou vir aqui no nosso Power BIzinho. O Power Query é o obter dados que está aqui na parte de dados, na guia de página inicial. Vou dar um clique, vou vir aqui em Web. Dá um clique em Web, o que é que vai acontecer? Vai abrir essa opção aqui para colocar os links, vou dar um Ctrl V e vou dar um OK. Feito isso, o nosso Power Query vai lá na internet, vai lá naquele site, chega naquele link, né? Fala, servidor, manda as informações desse link aqui que eu quero dar uma analisada. Aí o servidor está mandando as informações sobre aquele domínio, sobre aquele link, e ele está escaneando aqueles trechos do site que são o HTML e o CSS. Através desse escaneamento que ele está fazendo no site, ele vai marcar aqui agora tudo que é tabela, tá vendo? Tudo que está aqui é porque ele identificou que está sobre aqueles frames de TD, que é Table Data, tá vendo? Então se eu botar o mouse aqui em cima, ele já marcou as tabelinhas para mim, tá vendo? E isso daqui é de extrema importância. Se eu clicar aqui em exibição, observe que ele, como ele escaneou o site, ele sabe o que tem lá, né? Então isso daqui também te ajuda basicamente você saber quais são as tabelas que você vai importar, tá bom? Então, isso daqui é o modo mais simples. Aqui, como é que eu posso dizer? Aqui é o cenário ideal, tudo funcionou, as tabelas estão prontinhas, tá tudo só ouro, mas como na vida, meu amigo, nem tudo são flores. O que é que pode acontecer? Eu vou vir aqui e vamos importar alguma tabela. Vamos importar essa daqui, que são os dados financeiros, tá vendo? Tá mais ou menos pronta. A gente precisa corrigir aqui as colunas, tá? Então vou marcar ela, vou vir aqui em transformar dados. O ponto legal é que, apesar dos dados estar vindo da internet, todas as transformações que eu fizer no Power Query, se eu atualizar esses dados, os dados vão ser atualizados, as transformações que eu fizer vão ser válidas ainda, a não ser que mude uma coisa muito grande no site, mas normalmente é válido e você só vai precisar fazer isso uma vez, tá bom? O que é que eu preciso fazer aqui, basicamente? Nesse caso aqui eu vejo um problema elementar. Qual é o problema? O dado, esse dado aqui que está em formato de... que está 2021-31/3, é um número que está com um padrão louco, um padrão bem bagunçado. Então, teoricamente, teria que corrigir. Então, eu vou clicar aqui em usar a primeira linha como coluna.
E a gente já colocou encerramento dos exercícios, que é o dia que encerrou os exercícios, e aqui são os dados, beleza? Então, como o objetivo desse vídeo não é falar sobre tratamento de dados, se você quiser saber sobre tratamento de dados, a gente corrige até problemas mais complexos que esse. Nesse vídeo que vai aparecer aqui nesse momento, você vai dar um clique, vai lá assistir, vai aprender comigo como é que se trata dados. Tem 3 exemplos bem legais lá, beleza? Só quero te mostrar aqui o Web Scrap, tá? Então, extraímos dados, vamos imaginar que está ok. Vamos imaginar também que você precisa só de 2 colunas dessa tabela. Você pode excluir as outras colunas, certo? Você pode duplicar essa tabela, clicar aqui em duplicar, e pode criar uma tabela complementar, onde uma tabela vai ser a tabela dimensão e a outra vai ser a tabela fato. Não sabe o que é tabela dimensão, não sabe o que é tabela fato? Caralho, como é que não sabe? Clica no link que vai aparecer aqui que você vai lá aprender também, certo? O fato é que os dados, quando ele está aqui, ele é seu, você pode fazer qualquer coisa, você pode tratar, relacionar, criar número, criar gráfico. Então, basicamente é isso, tá bom? E esse daqui é a maneira 1, é a maneira mais simples, a maneira mais top de se fazer, tudo funcionou. Eu vou te mostrar agora a maneira 2, que é quando a tabela não está redondinha, né? A tabela não existe tabela no caso, você tem que puxar uma informação que não seja de uma tabela. Aí fudeu, a gente tem que rebolar agora. Por isso que é interessante você entender como é que a ferramenta funciona, tá? E vou tomar aqui meu cafezinho. A few moments later. Beleza? Carregamos aqui a tabelinha tá aqui, beleza? Só o ouro. Vamos fazer essa mesma simulação agora, que ó, esse jeito que a gente fez agora foi a maneira 1, a maneira mais simples. Vamos agora fazer uma maneira mais difícil, né? Vou clicar aqui em Web, vou dar um Ctrl V e vou dar um OK. Como nem tudo são flores, meus amigos, pode ser que você não tenha tabelas no seu site. E daí, você vai precisar utilizar um recurso bem legal do Power Query, que é esse recurso aqui, de adicionar a tabela utilizando exemplos. Nesse caso aqui, o entendimento do funcionamento do Power Query, quando ele faz a busca no site, é de extrema relevância. Então vou clicar aqui, adicionar tabela usando exemplos. Quando eu der esse clique, observe que aqui tem um preview, uma pré-visualização do nosso site, né, que a gente escolheu para fazer essa análise. Inclusive o site está até funcionando com todos os pop-ups, com tudo, infelizmente, né? Sorte que eu tenho outra tela, eu posso me orientar aqui, mas enfim, você vê que o site está plotado aqui, certo? E vamos agora tentar extrair algumas informações do site. Vamos ver alguma coisa aqui que eu consigo extrair. Só para você saber, eu não fiz isso daqui antes, tá? Eu gosto de fazer algumas operações de maneira genuína, para você ver as coisas acontecendo de fato. Eu não gosto de preparar tudo antes, não. Então o que acontece? Eu vou tentar extrair essas informações aqui de receita, outras receitas, custo de receita, vou tentar puxar essas informações aqui, tá? E como é que funciona a questão de tabelas, por exemplo? Funciona da seguinte forma, eu vou digitando aqui alguns exemplos e com base nas minhas digitações, no que eu colocar de exemplo para a ferramenta, ela vai me sugerir valores, certo? E com isso ela vai achar o padrão dos dados que eu estou querendo dizer para ela que eu preciso e vai extrair tudo que corresponde a esse padrão, beleza? Então vamos lá. Eu estou vendo aqui que minha tabela ela tem 4 colunas. A categoria, ano e pronto. Ano e os meses, né? A data do fechamento do caso, o encerramento do exercício. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar 4 colunas, certo? 4 coluninhas e vou colocar aqui. A primeira é encerramento do exercício, que é essa daqui mesmo. Depois do encerramento do exercício vai vir o que? O ano, né? 2021 31/03. Nesse caso aqui é importante que você digite tudo igualzinho como é que tá no site. Tá vendo como o site é gringo? O padrão de texto é tudo diferente. 2020/31/12. 2020/31. Aqui ele tá falando, nenhum seletor de CSS foi encontrado para os valores de exemplo fornecidos nas colunas 3. O que ele não encontrou? Ele foi lá no site, não encontrou nada no CSS, que é a linguagem que trata de formatar o estilo do texto. Ele não encontrou nada e me retornou essa informação. Então o que eu sei?
Eu sei que o que eu coloquei na coluna 3 está errado. Por que está errado? Não existe essa barra aqui, ó. Essa barra aqui não existe. Tá vendo? E ele colocou aqui para mim. Vou colocar o outro. O outro é 2020 30/6. Então esse daqui é o que está na minha última coluna. Vamos voltar para o início. Então você viu que ele já me sugeriu alguns valores, mas ele não foi capaz ainda de definir o que é que vem tudo embaixo. Então vou colocar aqui agora a receita total. Receita total. Depois de receita total, quando eu coloquei receita total, ele já sacou, ele falou: "Poxa, já sei o que é que você quer". Ele sugeriu tudo, todo o resto, tá vendo para mim? Já sugeriu tudo. Por que ele foi capaz de sugerir? Porque ele foi lá no CSS, foi lá no HTML e encontrou as informações que correspondiam a esse padrão, tá? Igor, eu fiz aqui no meu problema e não bateu. Por que não bateu? Porque você não digitou o padrão correto. Só tem essa alternativa, tá? Não tem por que dar errado, não. Tem que dar certo. E aqui tem algumas informações, ó. Outras colunas foram afetadas. Colunas 2, 3 e 4. Por que ele está me dizendo isso? Ele está me dizendo que, cara, você digitou a coluna 1, só que a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4 também sofreram influência do que você acabou de fazer. Basicamente é isso. Eu vou passar o olho aqui por cima para ver se está correto, certo? Vou puxar aqui o site. Normalmente você faria essa verificação aqui mesmo em cima, só que como esse site tem esse pop-up chato do caralho aqui, eu não estou conseguindo olhar. Mas ainda bem que eu tenho uma segunda tela, eu olho aqui. Lucro normalizado diluído por ação, é meu último dado. Aqui embaixo vamos ver se é isso. Lucro normalizado diluído por ação 0,31, 0,23, 0,27 e 0,1. Beleza? Checar os dados é o que todo analista de dados vai precisar fazer. Olhar por cima ali o que está acontecendo. Beleza? Vou dar um OK. Quando eu der um OK, ele vai criar essa tabela personalizada. Tá vendo que a tabela personalizada está aqui no cantinho. Essa tabela foi eu que fiz, certo? E vou clicar aqui. Posso clicar em carregar, posso clicar em transformar. Se você me acompanha, você já sabe que eu nunca, em hipótese nenhuma, clico diretamente em carregar. Eu sempre vou para transformar dados, porque está seguindo o ETL, né? Primeiro extrair, transformar, depois carregar. A gente fez até agora somente a extração. Depois que a gente fizer os tratamentos que a gente carrega. Quais seriam os tratamentos que a gente teria para fazer aqui? Diversos. Por exemplo, corrigir essa informação aqui da data seria o crucial para que a gente conseguisse ter um dado mais organizadinho. E corrigir também a estrutura do dado. Por exemplo, numa linha só, ele tem tudo aqui, ó. Despesas com vendas gerais, esses números aqui. Quando eu for fazer operações matemáticas aí no Power BI, isso daqui não vai me servir de nada. Não tem como eu operar. Tá vendo? Tudo misturado. O texto e o caralho todo aqui não serve para mim para nada. Beleza? Então vamos imaginar que você já foi lá na aula que eu te sugeri alguns minutos atrás, já aprendeu como é que trata os dados. Beleza? Então não vou simular aqui, vou fechar e aplicar. Certo? Vou descarregar o dado. Fiz o L do meu ETL, que é carregar os dados. Carreguei aqui essa tabela bonitinha e nesse momento você estaria pronto para criar os seus gráficos, criar a sua visualização. Igor, não sei criar gráficos e não sei como é que eu personalizo o meu dashboard. Nesse caso, eu vou te sugerir que você assista um outro vídeo meu, que é um vídeo de 1 hora mais ou menos, onde eu pego do início, eu extraio os dados, trato, crio as relações, faço tudo e crio os gráficos. Lá você vai aprender completamente como é que se faz. Nesse vídeo aqui, o objetivo é te mostrar o Web Scrap, onde você viu de duas formas. Como você extrai no contexto perfeito, o mundo das maravilhas, tudo funcionando. E você extraindo aqui no contexto onde as tabelas não estariam redondas. Que foi o caso onde a gente criou uma tabela a partir de exemplos que você viu que é uma tabela personalizada. É isso que eu tinha aqui para mostrar. Se você tiver sugestões de conteúdo, manda aqui na descrição. Se tiver algum problema aí te atacando, você não consegue resolver, manda pro Papito aqui, que com certeza eu vou ter uma sugestão legal para te dar. Chama, vamos para cima, cara.